Então, nós vamos iniciando nosso estudo de hoje com uma pequena oração. Então, nós vamos fechando os olhos, vamos elevando nosso pensamento a Jesus através dos sentimentos sinceros da gratidão. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que recebemos, por cada oportunidade de aprendizado e crescimento que o Senhor nos proporciona. Senhor Jesus, Senhor do amor e da paz, nós te pedimos a tua permissão para que os nossos benfeitores particulares venham ter conosco neste momento, se aproximando um pouco mais de nós, nos auxiliando na compreensão dos teus ensinamentos. Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita em nós, que assim seja. Bem, nós vamos continuar de uma certa forma com o estudo que fizemos na semana passada. Estávamos falando da primeira bem-aventurança, mas lendo o livro que a Federação Espírita Brasileira está fazendo, porque são vários livros com a interpretação do Evangelho, ou dos Evangelhos, né, dos discípulos de Jesus. Então, esse livro, intitulado O Evangelho Redivivo, nos mostra um pouco, para a gente poder entender um pouco mais o contexto de Jesus aqui conosco na Terra. Então, nós vamos só fazer assim um olhar, como na semana passada nós nos permitimos usar a nossa imaginação para a gente conseguir visualizar na mente Jesus subindo o monte, né? E aí ele senta e começa a falar para os seus discípulos e outras pessoas. Mas nós vamos entender um pouquinho mais antes disso. Nós vamos entender como é que isso aconteceu e uma pequena sequência, bem resumido, na verdade, com a intenção de daqui a algum tempo a gente poder aprofundar mais. Então, o que aconteceu ainda antes e por que, como, para que Jesus chegasse àquele ponto de subir numa montanha, se sentar e ensinar. Então, o termo, o Sermão da Montanha, que é o mais popularmente conhecido, também é conhecido como Sermão do Monte. Vamos entendendo um pouquinho, né? Isso. Mas isso também tem outras denominações. Também é conhecido como o primeiro grande discurso, Sermão da Montanha, no caso, tá? Primeiro grande discurso, ou o discurso Sermão da Montanha, alguns falaram dessa maneira. E, no caso, o Sermão da Montanha, ele foi dividido em 4 conjuntos de ideias. Quais são esses 4 conjuntos de ideias? O primeiro discurso, a primeira lição maior foi, em termos de discurso, claro, né? Porque Jesus, antes disso, deu muitas lições a todos, porque a vida dele foi uma lição. Todas as ações, todos os comportamentos, todas as palavras que Jesus deixou foram lições muito importantes. Então, hoje nós vamos entender isso aqui. Conhecido o Sermão da Montanha. A primeira parte é esse termo que nós conhecemos, as bem-aventuranças. Essa foi a primeira parte. Então, a segunda parte é o discurso, intitulado A Relação da Mensagem de Jesus para com a Ordem Antiga.
Então, nós vamos avaliar o seguinte. Aqui. O Sermão da Montanha, vamos entender que dentro do Sermão da Montanha estão as bem-aventuranças. Então, o Sermão da Montanha revela um delineamento básico e bem estruturado de todo o ensinamento de Jesus. E esse Sermão da Montanha, mesmo que subdividido em 4 partes, ele é uma síntese dos fundamentos do Evangelho de Jesus. Aí, eu estou buscando aqui no livro para a gente poder compreender bem direitinho como que fica essa ideia. Nós podemos perceber que o que aconteceu antes de Jesus subir no monte. Que momento foi esse? Ó, porque houve uma sequência de ações planejadas pelo nosso Senhor Jesus, a fim de nos trazer a boa nova. Como é que foi isso? Primeiro, como a gente sabe, todos sabem, Jesus foi batizado por João Batista, que João Batista antecedeu Jesus. E João Batista batizava outras pessoas. Jesus foi até lá e se permitiu ser batizado. Porque isto estava já nas profecias também, Antigo Testamento. O segundo movimento que Deus planejou para o que Jesus fizesse aqui conosco é que ele se retirasse para a Galileia após a notícia da prisão de João Batista. Ele se retirou. É claro que esses estudos mais específicos nós faremos mais adiante, mas pelo menos para a gente se situar nesse contexto todo. Como é que essas coisas aconteceram? O terceiro movimento, então, que Jesus fez, só depois de ser batizado, depois que João Batista foi preso, Jesus se retirando, ele foi para Galiléia, e aí é que ele escolhe os seus 12 membros do seu colégio apostolar. Aí que ele escolhe os seus 12 apóstolos. Quarto ponto, quarto movimento. Inicia a pregação nas sinagogas e a realização de curas. É só aí. Até então Jesus se mantinha discreto. Olha que interessante isso. Porque Jesus não ficou, ele não nasceu e cresceu de uma maneira diferente de nós. Ele foi crescendo, ele teve mãe, ele foi se relacionando, foi crescendo. Claro que a vida dele foi um exemplo em todos os momentos, mas para que ele pudesse nos trazer a boa nova, nos trazer toda essa lição, nos trazer principalmente essa questão da reencarnação, de que o espírito não morre, houve toda essa sequência de ações planejadas. Então, após ele iniciar a pregação nas sinagogas e a realização de curas, como quinto movimento, só então ele sobe ao monte para proferir o discurso inaugural de sua mensagem. É aí que ele lança as bases do Evangelho, onde ele já tinha os seus 12 apóstolos na frente dele. E claro que, como antes disso ele já havia feito curas e pregava nas sinagogas, ele já era conhecido. Então, aqui nós vamos entender que esse momento que Jesus subiu ao monte e começou a trazer esse resumo do seu evangelho, porque daí o que aconteceu? Jesus não escrevia. Quem escreveu foram os seus apóstolos. Por isso que Jesus chamava eles, outras pessoas, e eles iam relatando esses ensinamentos. Por isso que são vários os apóstolos que no Novo Testamento que vão falando semelhantes lições que Jesus deixou.
E aqui tem mais uma curiosidade, é que tanto Mateus como Lucas, eles colocam o Sermão da Montanha no primeiro ano do ministério público de Jesus, no primeiro ano. E somente depois da escolha dos seus 12 apóstolos. Então, ele deixa entendido que o mesmo deva ser compreendido como algo para ser entendido como um sermão de ordenação. Ordenação de ordem, ordenação de leis, ordenação de caminho, ordenação de comportamento. Mas isso foi apresentado num período que antecedeu aquele movimento dos líderes religiosos, que eles acabaram se unindo e tiveram uma força muito grande de oposição. Então Jesus fez isso antes de surgir, para poder os seus discípulos poderem escrever, poderem trazer e distribuir pelo tempo. E ele fez após ele já ter desenvolvido fama. Então, tudo passo a passo planejado por Jesus. Tudo planejado. Eu acho isso muito importante a gente saber para compreender toda a intenção que havia dentro dessa proposta desse grande Messias entre nós. Tudo organizado, nada acontecendo por acaso. Tudo absolutamente certo para nos trazer esta grande mensagem de libertação. Tanto que tem uma parte de um livro do Divaldo, Primícias do Reino, que ele diz assim: a Carta Magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Olha que lindo. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Bom, vamos adiante. Lembrando que o Sermão da Montanha foi subdividido em 4. A primeira parte é as bem-aventuranças, que nós podemos, assim, resumir rapidamente assim. Lembrando que nós vamos avaliar isso de uma maneira, estudar isso de uma maneira mais profunda, porque merece, não adianta, porque se as bem-aventuranças já são um resumo do Evangelho de Jesus, e nós desejamos alcançar a felicidade, o equilíbrio, a paz, e Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer, nós não poderemos ir ao Pai, nós não poderemos alcançar lugares mais elevados, não podemos crescer moralmente se nós não conhecermos o que Jesus ensinou, porque nós não sabemos o que é exatamente o certo e errado, porque se nós soubéssemos realmente o que é o certo e errado, nós não estaríamos vivendo em sofrimento, mas nós ainda estamos neste planeta de provas e expiações. Claro que estamos bem no meio aí de um período em que estamos sendo todos convidados a fazer movimentos diferentes para que possamos entrar nessa regeneração. Então, as bem-aventuranças, elas são guias, são sinalizações para a gente conseguir trabalhar dentro da gente. Então, vamos só dar uma pinceladinha em cada uma delas. Ó. Felizes os pobres em espíritos. Os pobres em seu espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos. Felizes os aflitos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração.
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E esses profetas puderam atestar a felicidade que tiveram posteriormente, através da mediunidade. Bom, lançando o nosso olhar um pouco adiante já, nós vamos entendendo as expressões e as compreensões que na época foram feitas. No caso, essa palavra bem-aventurança, ela significa felicidade. Como se fosse bem-aventurança felicidade plena, felicidade total, a mais elevada ordem de felicidade. Então, como que nós vamos alcançar essa felicidade? Então, no Novo Testamento, só é possível alcançar essa felicidade se o homem estiver em perfeito relacionamento com Deus. Daí a gente começa a ficar, poxa, mas como que é isso? Como é que é ficar em perfeito relacionamento com Deus? Deus pura luz, puro amor. Nós, ainda que guardamos tantas inferioridades dentro de nós, sentimentos ruins, desconfianças. Puxa, né? Como é que os gregos entenderam as bem-aventuranças? Eles entendiam que se referia a uma vida, a uma felicidade material. Uma felicidade material. Como se fosse uma vida inteira sem sofrimento ou preocupação, no corpo físico. Já os judeus, eles estenderam um pouquinho mais esse conceito de felicidade, porque eles acreditavam que ser bem-aventurado seria uma recompensa pela obediência à lei. Né? Só que, como podemos imaginar, 2000 anos atrás, muitos judeus também não compreendiam o que era exatamente essa lei, né? Porque muitos também fizeram, como ainda hoje acontece, interpretações um pouco distintas do que verdadeiramente era. E Jesus, então, veio e deu um completo sentido a essa expressão bem-aventurança, associando a verdadeira felicidade a um relacionamento com Deus, e aí que Jesus veio explicar. A felicidade é um bom relacionamento com Deus, mas com a participação do homem no seu reino. E isso não havia sido entendido até então. Então, nós podemos entender que aconteceram essas três grandes revelações. A primeira foi com Moisés. A segunda grande revelação, Jesus. A terceira, o Espiritismo. A primeira revelação, Moisés trouxe, subiu também ao Monte Sinai. E isso tudo tem um significado, né? Não é por nada que ele subiu no Monte Sinai, no monte também recebeu de Deus as tábuas, as leis inscritas. Jesus, ele sobe num monte, que significa subir acima das vicissitudes terrenas, subir acima do nível humano. E Jesus trouxe as explicações do que foram os 10 mandamentos do Decálogo. Jesus citou eles também. Porém, nós vamos entendendo que, agora já no segundo discurso do Sermão da Montanha, que se refere a esta relação da mensagem de Jesus para com esta ordem antiga que é o Antigo Testamento, que veio antes dele, ou seja, o Decálogo, Moisés.
Vamos entendendo assim, quantos mil anos, isso existe ideias diversas, né? Se foram 2.000 anos, em torno de 2.000 anos antes da vinda de Jesus, ou tem alguns que dizem que foi muito mais tempo, outros menos tempo. Mas em torno de, vamos pensar, em torno de 2.000 anos antes, que veio toda essa manifestação através da mediunidade de Moisés, né? Porque como é que Deus falou com Moisés? Que tem essa expressão, né? Se tem essa ideia que Jesus colocou lá nas pedras, né? E claro, nós podemos, através de espíritos que passaram essas informações, através da mediunidade, que passaram para o plano físico, algumas informações, né? Mas para nós hoje, o que é importante a gente saber? Importante a gente saber que talvez hoje seria 4.000 anos atrás que vieram os 10 mandamentos. E como que o povo 4.000 anos atrás poderia compreender se hoje nós, 4.000 anos depois, temos dificuldades de compreender? Então, isso que nós podemos entender. Por que Moisés, em cima dos 10 mandamentos, ele construiu algumas outras regras para conter a humanidade, para conter aquele primitivismo com agressão, com muito ódio, com muita raiva, né? E com dificuldades de fazer essa compreensão amorosa. Então, Jesus ele veio justamente para trazer para todos nós esse olhar amoroso sobre os nossos compromissos com a vida. Muitos de nós até hoje, aferrados à matéria, nós nos tornamos agressivos, egoístas, orgulhosos. E isso nos torna tensos, pesados e infelizes. Mesmo que nós temos muitas vezes a impressão de felicidade ao adquirirmos coisas, ao termos coisas. Claro que a pobreza não é algo que nos traz a felicidade. Mas se a pobreza aparecer na nossa vida, nós temos que ter a resignação, porque tudo existe uma causa. Como diz no Evangelho, causas das aflições e as bem-aventuranças explicam muito bem isso. Por isso que ele acalma a todos esses que choram, que sofrem, que são agredidos, que são injuriados, né, desacreditados. Todo o sofrimento que nós conseguirmos suportar com resignação, com amor e ainda com preocupação em fazer o bem aos outros, isso somente vai nos trazer os méritos para que possamos alcançar a bem-aventurança. Então, nesse momento onde nós vamos compreender esse segundo discurso de Jesus, nós vamos entrar num detalhe. Olha só. A mensagem de Jesus cumpre a lei. Qual lei? Estamos falando aqui da lei de Moisés, o Decálogo. Mas Jesus penetra além da letra e Jesus esclarece o seu princípio. Jesus então traz esse olhar amoroso sobre os 10 mandamentos e esclarece alguns outros que Moisés, diante também da influência da agressividade reinante na época, Moisés também, né, como por exemplo a lei de Talião. Né? Então, Jesus recorda preceitos desta lei instituída por Moisés, destacando o mandamento de não matar, destacando o adultério como fruto de um coração nutrido de desejos impuros. Jesus destaca o exercício da justiça no reino. Jesus destaca a inutilidade da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Jesus desconstrói essa ideia, mesmo que ela foi difundida por Moisés. Mas esta ideia não estava lá nos 10 mandamentos. Então,
Por último, Jesus destaca o valor do amor. E com essa observação, nós vamos lá avaliar agora o que aconteceu com a interpretação deste mandamento: não matarás. Nós vamos entender o seguinte. Vamos pegar aqui o livro O Consolador. Vamos entendendo. Agora é o livro Consolador, e Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma pergunta que vai nos fazer pensar em Moisés. A pergunta diz assim: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? O que significa, né? De que maneira que nós podemos buscar o Velho Testamento? Porque nós falamos muito Jesus, que veio nos ensinar. Mas antes de Jesus, houve a manifestação divina, houve essa ideia de uma ordem maior para a população que vivia em completo sofrimento, em completa dor e sofrimento, faltando tudo. E a resposta dessa posição do Velho Testamento para nós, olha só, o que Emmanuel responde: no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, Moisés, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina, lá os 10 mandamentos. Às vezes a gente esquece dos 10 mandamentos. Não vou nem citar agora os 10 mandamentos, porque o tempo passa voando e eu queria hoje dar essa visão mais ampla e a gente vai avaliar o primeiro mandamento logo mais. A outra pergunta feita, que Emmanuel responde, é o seguinte: os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? É uma pergunta que foi feita. Eu achei muito interessante a pergunta que foi feita, que Emmanuel nos responde. Porque, poxa, 4.000 anos. Entre nós, muitas vezes, nós falamos uma coisa para uma pessoa e essa pessoa fala para outra, pronto, já está diferente. Já ficou diferente. Às vezes nós vamos falar algum acontecimento vivido por nós para alguém e a gente já incrementa mais um pouquinho, a gente bota mais uma pimentinha, mais né? Mais alguma imagem, a gente muda um pouco. Então, olha a pergunta feita: se esses 10 mandamentos recebidos foram alterados pelas seitas religiosas, agora com esta resposta, eu penso que nós podemos fazer com que a nossa fé cresça dentro de nós. Olha a resposta que Emmanuel deu. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Claro, o homem sempre quer ter razão, né? Todavia, das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos
da justiça terrestre. Olha isso, vamos raciocinar em cima dessa resposta. 4.000 anos. Quantas guerras em nome de Deus. Quantos erros. Quanta ganância. Quanta imposição de ideias. Quanto orgulho. Quanta ilusão. Mas Deus, todo amor, todo poder, não permitiu que houvesse alterações nos 10 mandamentos. Até hoje, os 10 mandamentos que conhecemos estão puros. Isso é uma maravilha, isso é algo fantástico para todos nós. Então, vamos compreender um pouquinho sobre o primeiro mandamento do Decálogo lá de Moisés. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, através do Espiritismo, fazendo um olhar sobre a primeira revelação. Entendemos que Jesus trouxe o amor como o recurso maior para colocarmos os 10 mandamentos em nossas vidas. E o Espiritismo, que é ditado, que foi e é ditado pelos espíritos que já alcançaram uma elevação moral bem maior do que nós, como Emmanuel, nós vamos então usando este livrinho Ceifa de Luz. E Emmanuel diz assim, é o capítulo 25, Lei e Vida. Mateus escreveu que Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Vim para cumprir a lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos foram ditos por Deus. E aí, olha a interpretação que Emmanuel faz deste primeiro mandamento da lei de Deus, da lei divina. Primeiro mandamento, não matarás. Vamos lembrando que nós sempre pensamos que essa palavra, não matarás, essa ideia, se referia à morte do corpo físico. Porém, Jesus veio nos trazer a verdade sobre a imortalidade da alma. E isto muda tudo diante da maneira como nós interpretamos os acontecimentos em nossa vida. Muda tudo. Porque não existindo a imortalidade da alma, não poderíamos compreender a justiça divina, não poderíamos ver uma criança que sofre desde o seu nascimento e morre em tenra idade. Não poderíamos pensar nas causas anteriores a esta encarnação como causa do sofrimento de uma criança. Não poderíamos pensar em tantas outras coisas, a não ser pensando que Deus seria injusto ou até mesmo que Ele não existisse entre nós, se nós não pensarmos na imortalidade da alma. É muita confusão que pode crescer dentro de nós quando pensamos sobre a justiça, se nós não tivermos essa compreensão da imortalidade da alma. Jesus veio trazer isso. E é por isso que Jesus se permitiu ser crucificado. Tudo planejado para trazer para nós a verdade.
E por isso Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ninguém alcança a luz senão pelos exemplos que Jesus nos deixou. Isso significa o quê? Que nós precisamos chegar ao ponto de agir como Jesus agiu. E aí a gente precisa respirar bem fundo, acalmar muito, né? Precisamos acalmar bastante sentimentos, pensamentos e vontades, para não nos deixar levar por impulsos, para não nos deixar levar por influências daqueles que não compreendem o ensinamento de amor que Jesus nos deixou. Por isso o Espiritismo traz esta frase, o Espiritismo não diz fora da igreja não há salvação. O Espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Como poderemos fazer o bem a outrem se não tivermos amor dentro de nós? Como poderemos agir em caridade se não tivermos um amor dentro de nós? Então, o amor, ele é o principal objetivo que nós precisamos buscar. Então, nós vamos buscando agora o que Emmanuel falou sobre esse não matarás. Vamos, então, nos permitindo absorver essas ideias de Emmanuel sobre esse primeiro mandamento, não matarás. Vamos imaginando, vamos nos permitindo imaginar. Puxa, então não matarás não está somente relacionado com não matar o outro fisicamente, porque daí a gente pode dizer assim, atualmente, né? Antigamente a gente matava com maior facilidade, mas hoje em dia a gente não mata. Claro que tem alguns que matam ainda, infelizmente, mas nós podemos pensar, então, o primeiro mandamento tá ok, eu não mato ninguém, tá ok. Dá para pensar assim. Então, nós vamos buscando aqui o que Emmanuel ensina. Ele diz assim, não matarás também significa não frustrarás a tarefa dos outros. Não matarás significa não dilapidarás a esperança de ninguém. Como é que a gente faz para dilapidar a esperança de alguém? Ele diz que não matarás significa não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham no teu caminho. Como é importante cuidarmos das nossas palavras. Vem alguém que nos mostra, nos fala, nos conta um sonho, um desejo, um objetivo de vida, se empenha, trabalha, e às vezes por uma palavra com desamor, a pessoa desiste e torna a vida triste. Emmanuel ainda diz que não matarás significa não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos. Não usar todo o tempo dos nossos irmãos com inutilidades. Vamos pensar um pouquinho o que significa isso. Atividades inúteis, leituras inúteis, conversas inúteis. Aí nós temos que ter uma visão, o que é útil e o que é inútil. O que é útil a fazermos, a pensarmos nesta encarnação. Porque ele complementa. Porque toda hora, todo o tempo é agente sagrado nos valores da criação.
Muitas vezes a gente pensa que nós estamos no comando de nossa vida e podemos até mesmo ficar pensando que vontade que eu tenho e vou me empenhar em fazer egoisticamente tudo aquilo que eu tenho vontade porque acredito que isso vai me fazer feliz. E Jesus ensina que esse não é o caminho, não. E aí que ele trouxe antes disso as bem-aventuranças, para a gente compreender. Então, nós vamos precisar buscar um entendimento mais profundo das bem-aventuranças para a gente conseguir entender o que significa. Como assim que toda hora é agente sagrado nos valores da criação? Todo minuto, tudo aquilo que eu faço no meu tempo, no tempo que eu recebo de Deus. Ah, mas o tempo é dado para todo mundo. Sim, o tempo é dado para todo mundo. Mas existe um fiozinho que liga o meu espírito ao meu corpo físico. Ou existe um botãozinho, dá para dizer assim, que liga o meu corpo físico com o meu corpo espiritual. E esse botãozinho aí está nas mãos de Deus. Então nós não sabemos quanto tempo nós temos. E vem daí aquela ideia que nós temos que viver o momento presente intensamente. Algumas pessoas interpretam isso dizendo que precisamos viver o momento presente com os maiores prazeres, com os mais intensos sentimentos. Não é nesse sentido. É viver intensamente este momento com a responsabilidade que temos diante da proposta divina que todos nós recebemos. Emmanuel ainda diz: não extinguirás a afeição na alma alheia, não destruir a afeição de ninguém. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que caminham contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Só essa frase aqui nós poderíamos falar horas, horas. Porque muitas estradas nos levam a Deus. Porque Deus é um só que está sobre todos nós. E conclui: reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro de um único assunto, mas preceitua, como primeira lei, não matarás. Então vamos, queridos irmãos e irmãs, vamos nos lembrando, a partir de hoje, que este primeiro mandamento deve vibrar em nós, para que nós possamos raciocinar antes de nos referirmos aos outros, antes de tornarmos em sombras o que existe de luz na nossa frente. Nós precisamos refletir a responsabilidade que nós temos. Hoje, talvez 4.000 anos após o Decálogo ter vindo para todos nós, 2.000 anos após esse santo Jesus, esse missionário do amor que esteve conosco para nos ensinar. Hoje, nós estamos aqui e o Espiritismo, como a terceira revelação, vem nos auxiliar na compreensão do Decálogo, na compreensão do que Jesus nos ensinou e na compreensão da imortalidade da alma. E isso nos faz ter a responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores, fazendo os outros mais felizes. Assim nós encerramos o nosso encontro de hoje, desejando uma excelente semana a todos. Nós vamos assim elevando nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Senhor as bênçãos a toda a humanidade, a todos os que sofrem, a todos os que choram. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos pensamentos, a nossa compreensão, para que possamos melhor te servir, Senhor.
que a tua vontade seja feita. Que assim seja.